Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7. Descanso, relacionamentos e cura. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos, confiando unicamente nos méritos de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, ensinando-nos a lição do perdão, ensinando-nos a perdoar. Dependemos inteiramente do Espírito Santo sobre nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Descanso, relacionamentos e cura. Uma lição de perdão. Aprendendo a perdoar com José. José é um exemplo de Jesus Cristo. É um tipo de Jesus Cristo. E ele nos ensinou como perdoar. Sem guardar rancor, sem guardar ressentimentos, mágoas, ódio no coração, aprendendo a perdoar como José. Queridos, se nós não liberarmos o perdão, não seremos felizes. Agora, um ponto que eu quero destacar é que as pessoas que não desfrutam o perdão de Deus, as pessoas que não têm o perdão de Deus, elas não sabem também perdoar. Mas se você desfruta o perdão de Deus, se você está feliz porque se sente perdoado pela misericórdia, pela graça de Jesus Cristo, você pode perdoar muito mais facilmente. Porque cada um só pode dar aquilo que tem. Quem tem o perdão de Deus, pode dar também o perdão para o seu próximo. Queridos, nós temos que aprender na experiência de José, que perdoar não é fácil, mas é possível, porque não é um sentimento, é uma decisão que você toma de perdoar uma pessoa, mesmo que ela não mereça o perdão. Mas nós deveremos perdoar. Um homem havia sido acusado de abuso sexual contra uma mulher. Ela o havia identificado em um reconhecimento criminal promovido pela polícia. Embora as evidências fossem questionáveis, a mulher estava inflexível em declarar que João era o homem culpado pelo abuso sexual. João foi para a prisão, onde ficou ali 14 anos pagando por um crime que ele não tinha cometido. Somente quando a evidência do DNA o inocentou, foi que a mulher percebeu o seu erro. Mas já tinham se passado 14 anos. Ela quis conhecer João após ele ter sido libertado da prisão. Qual seria a atitude daquele homem diante da mulher que tanto arruinou a sua vida? Ela estava dentro de uma sala, esperando que João entrasse. Quando ele entrou e eles se olharam, Joana, a mulher acusadora, começou a chorar. João apenas se baixou e pegou nas mãos dela. Olhou para ela e disse: "Eu perdoo você." Ela dizia: "Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Ali estava o homem a quem eu tinha odiado, prejudicado, colocado na cadeia por 14 anos, e ele estava dizendo: eu perdoo você." Ele perdoava a mim que eu tinha prejudicado, a mim que eu tinha odiado tantos anos. E ela diz: só então eu entendi a graça de Deus. Só então eu comecei a ser curada e a ter descanso. Queridos, o perdão tem um efeito curativo. O perdão tem um efeito transformador naquele que dá o perdão e também naquele que recebe o perdão. Nesta semana, vamos estudar sobre a experiência de José e os seus irmãos. Na parte de domingo, enfrentando o passado. O mundo é pequeno, queridos. O mundo dá muitas voltas. E, como regra, o nosso pecado nos acha. Se você não confessar os seus pecados, ele vai te achar.
Você terá que se encontrar com seus pecados cedo ou tarde. É melhor que confessemos os nossos pecados. Nós lemos em Gênesis, abra sua Bíblia, em Gênesis 42 e os versos 7 a 20. Gênesis 42 e os versos 7 a 20. Aqui nós lemos: E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. Porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Queridos, ali estava José, governador do Egito, não reconhecido pelos próprios irmãos, mas ele os conheceu. O verso 11 diz: Os irmãos de José disseram: Todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. Verso 13: E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Na mente deles, realmente José não mais existia, mas ali estava José ouvindo a confissão deles. Verso 16: Enviai um dentre vós, disse José, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em guarda 3 dias. Verso 18: E ao terceiro dia disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, e vós ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Queridos, ali estava José agora provando seus irmãos. No começo da vida de José, tudo foi dando errado. Mas, queridos, como ouvi uma vez o pastor Fernando Iglesias falar, quando tudo está dando errado, é porque tudo está dando certo. Os olhos de Deus enxergam de uma forma diferente. Deus tem caminhos que para nós são desconhecidos. Tudo estava dando aparentemente errado na vida de José. Traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, depois vendido para Potifar, depois acusado pela mulher de Potifar, depois colocado na prisão por mais de 12 anos. Aparentemente tudo estava dando errado na vida de José. Mas quando está tudo dando errado na sua vida, pense que tudo pode estar dando certo, segundo os planos de Deus. Finalmente José foi colocado como governador do Egito. Os depósitos do Egito estavam cheios, abarrotados, e a fome prevista já havia começado. Então os irmãos de José apareceram no Egito. E agora, queridos, eu quero que você preste atenção em Gênesis 42 e o verso 21. Verso 21 diz assim: Então disseram uns aos outros: Na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: Não vô-lo dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço? Mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. Queridos, finalmente o pecado dos irmãos de José os encontrou. Cedo ou tarde você vai se encontrar com seus pecados. Se você confessar os pecados, Jesus Cristo é justo, misericordioso, para perdoar os seus pecados e para purificá-lo de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Mas se você e eu não confessarmos os nossos pecados, nós vamos nos encontrar com eles num tempo em que não haverá mais perdão. Quão bom é quando nós confessamos os nossos pecados hoje, enquanto a porta da graça está aberta.
Hoje a porta da graça está escancarada diante de você, meu querido irmão. Confesse os seus pecados. José poderia ter se vingado dos seus irmãos sem ter que se justificar. Mas em vez de vingança, ele estava interessado nos membros da família. José estava preocupado com o seu pai. Jacó ainda estaria vivo ou aquela família disfuncional teria perdido o patriarca? E seu irmão Benjamim, será que ele estava vivo? Com deleite e alegria do pai, Benjamim estava agora na mesma posição em que José estivera. Teriam os irmãos transferido o ciúme e a inveja contra Benjamim? José agora podia cuidar das pessoas vulneráveis em sua família e fez exatamente isso. Queridos, todos são preciosos aos olhos de Deus. Na cruz, Jesus pagou o preço por todos nós. Nós lemos em Mateus capítulo 25, versos 41 a 46. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25 e os versos 41 a 46. Aqui nós lemos: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno, o lago de fogo e enxofre, não foi preparado para nenhum ser humano, para nenhum pecador, porque todos os pecadores têm a oferta que Jesus faz de perdão. Jesus escancarou a porta da graça para você e para mim, para todos os pecadores, e nos oferece o perdão. O lago de fogo e enxofre foi preparado sim para o diabo e os seus anjos. Mas por que então uma multidão como a areia do mar serão os perdidos, lançados no lago de fogo e enxofre? Por quê? Porque a maioria não aceita o perdão oferecido por Jesus. A maioria escolhe viver com os pecados. Se agarram ao pecado, não largam dele. Por muitos anos, por mais de 20 anos, os irmãos de José se agarraram ao pecado. Esconderam o pecado, ocultaram, não confessaram. E queridos, por mais de 20 anos eles viveram uma vida de tormento, de consciência culpada, porque eles estavam agarrados ao pecado. Quanto mais cedo você largar o pecado, abrir a sua mão e confessar o pecado, quanto mais cedo você fizer isso, mais cedo você será feliz. Mais cedo você terá paz de alma, paz de consciência. E aqui lemos ainda no verso 42 em diante: Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Verso 45. Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Queridos, os pequeninos que Jesus fala aqui são os pobres, mas pode também ser aqueles ofensores seus e meus, aqueles que nos ofenderam, aquelas pessoas que nem sabiam o que estavam fazendo quando mentiram ou caluniaram. Nós temos que liberar perdão. O segredo, queridos, o segredo da vida cristã vitoriosa é nós aprendermos a liberar o perdão. Todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e legalmente todos pertencemos a Jesus. Qualquer pessoa que seja abusiva está atacando uma propriedade de Jesus. Você pai, você filho, você empregado, você patrão, você amigo, você colega. Queridos, todos temos que aprender a liberar o perdão. Ou você e eu confessamos os nossos pecados e liberamos o perdão, ou nós vamos ter que nos encontrar com os nossos pecados nos umbrais da eternidade, quando não haverá mais chance de confissão, porque a porta da graça estará fechada. Hoje é o dia da salvação. Aproveite, confesse, abandone o pecado, libere o perdão e seja feliz. Na parte de segunda-feira, preparando o terreno.
Queridos, José tinha perdoado seus irmãos. Não sabemos quando isso aconteceu. Em que altura da vida de José o perdão foi concedido aos seus irmãos. Mas com certeza, quando José viu seus irmãos que desceram até o Egito comprarem alimentos, quando José os viu, ele já os tinha perdoado. José não teria conseguido sucesso na sua carreira. José não teria conseguido chegar ao posto elevado de governador do Egito se ele fosse uma pessoa amargurada, infeliz, sem o espírito perdoador. Queridos, José já os tinha perdoado. Estudos feitos recentemente sobre sobreviventes de tragédias infligidas a eles por outras pessoas destacam que, para as vítimas de sofrimentos, o perdão foi essencial na cura e reconstrução da vida. Sem o perdão, eles continuariam sendo vítimas. O perdão tem muito mais a ver conosco do que com a pessoa que nos prejudicou. Embora José tivesse perdoado seus irmãos, ele não estava disposto a permitir que os relacionamentos familiares fossem retomados a partir de onde ele os tinha deixado. Isto é, lá naquele poço seco em Dotã. Ele tinha que ver se havia acontecido alguma mudança nos seus irmãos. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Os irmãos de José não tinham confessado o pecado. José já os tinha perdoado. Mas ele gostaria de saber se os seus irmãos ainda eram os mesmos ou se tinham mudado. Finalmente os seus irmãos se encontraram com o pecado. A porta da graça ainda estava aberta para eles. A porta da graça ainda está aberta para você e para mim. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Gênesis capítulo 42, versos 21 a 24. Gênesis capítulo 42 e os versos 21 a 24. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Eles entenderam que eles estavam agora contemplando o pecado deles, pelo sofrimento que estavam passando. E Rúben respondeu-lhes dizendo: não vou-lo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Eles estavam entendendo o que estava acontecendo, sim. Embora não sabendo que José os entendia, não sabendo que José estava na frente deles, mas eles estavam conversando e confessando, reconhecendo o pecado que eles cometeram. Verso 23. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. José, quando percebeu que os seus irmãos tinham mudado, estavam reconhecendo o grande pecado deles ao terem traído o próprio irmão, José se retirou e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Queridos, José chorou pelos seus irmãos, assim como Jesus chorou sobre Jerusalém. Jesus chora quando nós pecamos e não confessamos. Mas Jesus se alegra quando você se ajoelha e você confessa os seus pecados. José sabia que a fome ainda duraria vários anos. Então insistiu que eles trouxessem Benjamim de volta com eles na próxima vez que viessem comprar mantimentos. Além disso, ele também manteve Simão como refém. Ao perceber que Benjamim ainda vivia, José, organizou um banquete em que mostrou favoritismo para com Benjamim, conforme diz Gênesis 43, verso 34. José ficou feliz quando percebeu que os seus irmãos não tinham ciúmes de Benjamim. Eles estavam sendo, sim, curados pela graça divina. Queridos, o perdão transforma aquele que dá o perdão e transforma aqueles também que receberam o perdão. Alimente-se do
pão do perdão, diariamente. Gibson Winter disse que o perdão é o pão de cada dia dos casamentos felizes. Por isso, maridos e esposas, pais e filhos, deverão comer diariamente o pão do perdão e serem felizes. Aleluia! Na parte de terça-feira, perdoar e esquecer? Queridos, será que nós esquecemos? Certamente que não, porque não sofremos de amnésia. Quando nós falamos sobre perdoar e esquecer, se nós quisermos nos lembrar do mal que nos fizeram, se nós quisermos nos lembrar das ofensas que fizeram contra nós, nós poderemos lembrar. Mas perdoar e esquecer significa quando você decide não mais lembrar. Você não quer mais se lembrar. Você quer se lembrar, sim, que houve perdão, que houve liberação do perdão. Perdão é a disposição de abandonar o direito ao ressentimento, condenação e vingança em relação a um ofensor ou a um grupo que age injustamente. A doutora Marilyn Armour, terapeuta familiar que trabalhou com sobreviventes do Holocausto, a fim de descobrir o que esses sobreviventes fizeram para dar sentido ao que lhes tinha acontecido. A doutora Marilyn Armour escreveu: toda a ideia de perdão é um ato intencional da vítima, não é algo que simplesmente acontece. Perdoar é um ato intencional. Por isso, você e eu precisamos decidir perdoar. Não é sentir vontade de perdoar. Não é esperar que o ofensor venha pedir perdão. Não, queridos. O perdão é um ato intencional da vítima. Isso, em nome de Jesus e pelo poder de Jesus, você pode dar o perdão, porque você também recebeu o perdão de Deus. Aqueles que desfrutam o perdão de Deus podem mais facilmente perdoar os outros. Perdão não significa ausência de consequências, nem deixar o agressor continuar com os comportamentos abusivos, mas significa entregar a Deus o ressentimento e o desejo de vingança. Do contrário, a ira, a amargura, o ressentimento e o ódio tornarão pior o que a pessoa nos fez. Libere o perdão e não se deixe envenenar pelo ódio, pelo ressentimento, pela amargura. Nós lemos em Mateus capítulo 18, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versos 21 em diante. Mateus capítulo 18 e o verso 21 em diante. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Quando Jesus disse até 70 vezes 7, ele estava falando de uma profecia, de Daniel capítulo 9, verso 24, quando Deus disse: eu vou dar 70 semanas de 7 anos para o meu povo de Israel, para que eles cumpram com a missão, abraçando o Messias. Queridos, 70 semanas de 7 anos são 490 anos. Deus deu 490 anos para o seu povo, 490 anos para Israel como nação escolhida. Quando Jesus foi batizado no ano 27, estava começando a última das 70 semanas. A última das 70 semanas foi do ano 27 ao ano 34. Jesus exerceu um ministério de 3 anos e meio, morrendo no ano 31. Mas a última semana ainda não acabou com a morte de Jesus. Continuou mais 3 anos e meio até o ano 34. Queridos, mesmo depois dos judeus terem matado Jesus, gritando: crucifica-o, crucifica-o, Deus ainda manteve a misericórdia sobre a nação de Israel como nação escolhida por mais 3 anos e meio, até o ano 34, quando Estevão foi morto, foi apedrejado e Saulo foi convertido como apóstolo dos gentios. Então esgotaram-se os 490 anos, os 70 vezes 7. Queridos, como nação escolhida, acabou o tempo de misericórdia para Israel, mas não para o israelita, não para o judeu individual. Para o judeu, como para você e para mim, a salvação está disponível hoje.
Se um judeu abraçar a Jesus como Salvador, ele será salvo tanto quanto você e eu. A misericórdia continua para cada judeu, para cada gentio. Mas a graça e a misericórdia para com a nação de Israel, como nação escolhida, durou 490 anos e terminou no ano 34 depois de Cristo. Queridos, quando Jesus disse, não 7 vezes, Pedro, mas eu digo 70 vezes 7, ele está falando desta profecia. Mesmo que você viva 490 anos, você não vai viver 490 anos. Por isso, queridos, nós deveremos perdoar tantas vezes quanto as pessoas nos pedirem perdão. E Jesus, na sequência desta declaração em Mateus 18, verso 22, na sequência ele contou uma parábola. A parábola está no verso 23 em diante. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mais de 600 mil dólares, 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Você não pode pagar a dívida que você e eu também temos contra Deus por todos os nossos pecados. Nós não podemos pagar esta dívida. Por isso existe o perdão. Jesus Cristo, quando estava com aquela mulher adúltera e os homens acusadores queriam apedrejá-la, Jesus Cristo não desculpou o pecado dela. Jesus Cristo simplesmente a perdoou. É assim que Jesus faz com você. Ele não desculpa os nossos pecados, mas Ele nos perdoa. Ele nos cobre com a sua graça, com a sua misericórdia. Bendito seja Deus pelo perdão que existe no cristianismo. A religião do nosso Senhor Jesus Cristo, ela se compõe de pecado e perdão. O pecado é aquilo que nós fazemos. O perdão é aquilo que Deus faz. O perdão é divino. Quando Deus coloca no seu coração o espírito de perdão e você aprende a perdoar as pessoas, você está possuído pelo Espírito Santo, tendo o espírito do perdão. E agora em Mateus capítulo 18, verso 27, diz, então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, 100 denários. Ou seja, um denário era trabalho de um dia. Então, esta pessoa que devia para ele 100 dinheiros, 100 denários, eram 100 dias de trabalho, era salário de 100 dias. Mas, queridos, ele tinha sido perdoado com 10.000 talentos, ou seja, mais de 600 mil dólares. E agora ele encontra uma pessoa que lhe devia somente dinheiro de 100 dias. Se você mora num país em que o salário de um dia de um trabalhador são 100 reais, então 10 dias serão 1.000 reais e 100 dias seriam 10.000 reais. Mas, queridos, este homem tinha sido perdoado por uma quantia imensamente, absurdamente maior, mais de 600 mil dólares. E agora ele não podia perdoar ao seu irmão por 10.000 reais, mas colocou-o na prisão. E vejam o que aconteceu. Em Mateus capítulo 18, verso 32, diz, então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Deus usa de misericórdia para com aqueles que têm misericórdia. A misericórdia de Deus é nova a cada manhã. Meu querido irmão,
A lição desta semana está nos ensinando a perdoar. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu o pecado. Romanos capítulo 4, verso 7 e verso 8. O que recebemos de Jesus? O perdão. Isso impacta nosso relacionamento com os que nos feriram? É óbvio. Se eu recebi o perdão de Jesus, eu também posso dar e devo dar o perdão para todo aquele que me ofende. Aleluia! Na parte de quarta-feira, tornando prático, a fim de perdoar, devemos admitir que estamos feridos. Isso é difícil de fazer, pois temos a tendência de tentar esconder os nossos sentimentos em vez de trabalhá-los. Faz bem reconhecer diante de Deus emoções não cristãs, como ressentimento, como ira, como inveja. Vemos isso frequentemente nos Salmos. Podemos nos sentir livres para dizer a Deus que não gostamos do que aconteceu, nem da forma como fomos tratados e que isso nos entristece ou irrita. Mas, queridos, embora você pode derramar o seu coração diante de Deus na oração e falar das suas mágoas, dos seus ressentimentos, mas quando você faz isso em oração, Deus vai removendo as mágoas e os ressentimentos. Veja a experiência de Jesus na cruz. Abra agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 23 e o verso 34. Lucas capítulo 23 e o verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. Estes homens maus que estavam pregando Jesus na cruz, eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não estavam arrependidos. Mas Jesus Cristo dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus fez nos ensina de que não precisamos esperar o ofensor pedir perdão. Há pessoas que pensam assim: se ele vier pedir perdão, eu vou perdoar. Não, meu querido. Você não precisa esperar que ele venha pedir perdão. Você pode liberar o perdão antes. José não esperou que os seus irmãos viessem pedir perdão. Ele já os tinha perdoado. Quando ele os viu, ele já tinha dado o perdão. Queridos, nós não precisamos ficar guardando o perdão dentro do nosso coração, esperando que o ofensor venha pedir. Vamos liberar o perdão, como Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não esperou que pedissem o perdão. Não temos que esperar nosso ofensor pedir perdão. Podemos perdoá-lo sem que ele aceite o nosso perdão. Mesmo que o ofensor diga: eu não aceito o seu perdão, você pode dizer: mas eu estou dando o perdão. Você aceite ou não aceite, eu estou dando o perdão. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6 e o verso 28. Lucas capítulo 6 e o verso 28. Aqui lemos: Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Nós não precisamos esperar que eles venham até nós arrependidos. Aqui Jesus está dizendo que nós deveremos bendizer os que nos maldizem e orar pelos que nos caluniam, não só depois deles se arrependerem. Abra a Bíblia também em Mateus capítulo 5 e o verso 44. Mateus capítulo 5 e o verso 44. Aqui nós lemos: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A decisão de abençoar, a decisão de liberar perdão, a decisão de tratar bem as pessoas, independe das pessoas terem se arrependido ou não. É uma decisão intencional sua e minha. Sermos bondosos, perdoadores, corteses e orarmos pelos que nos perseguem. Essa é uma decisão intencional. O perdão, como o amor, começa com uma escolha e não com um sentimento. Escolhemos perdoar, mesmo que nossas emoções não concordem com a nossa decisão.
Vou repetir. Escolhemos perdoar, mesmo que as nossas emoções ou sentimentos não concordem com essa decisão. Deus sabe que em nossa própria força essa escolha é impossível, mas para Deus tudo é possível, diz Marcos capítulo 10, verso 27. Por isso, devemos orar por aqueles que nos feriram. Em alguns casos, eles podem já ter morrido, mas mesmo assim, nós podemos dizer: Senhor, eu perdoo aquilo que aquela pessoa fez contra mim. Queridos, evidentemente, nem sempre é fácil perdoar. A dor e os danos sofridos podem ser devastadores, deixando-nos feridos, paralisados, destruídos. A cura virá. Mas, se permitirmos nos apegar à amargura, nos apegar à ira e ao ressentimento, isto vai tornar a cura impossível. Queridos, a cruz é o melhor exemplo de quanto custou ao próprio Deus nos perdoar. Se o Senhor Jesus pôde passar por isso, por você e por mim, mesmo sabendo que muitos o rejeitariam, então certamente você também e eu podemos aprender a perdoar. Quem você precisa perdoar, meu irmão, minha querida irmã? Quem você tem na lista, na sua memória, que você precisa perdoar? Libere o perdão. Seja feliz. Na parte de quinta-feira, descanso após o perdão. O verdadeiro descanso pode ser obtido após o perdão. Antes do perdão, só existe culpa, sofrimento, ressentimento, dor de consciência. Finalmente os irmãos de José encontraram descanso quando eles contaram a verdade. Imaginem só quando os irmãos de José voltaram para a casa do seu pai Jacó, com os mantimentos, com muitos presentes que José enviou, e eles tiveram que agora contar a verdade para o seu pai Jacó. José, o teu filho, vive e é o governador do Egito. Nós mentimos para o Senhor nosso Pai. Nós encobrimos a verdade. Nós traímos o nosso irmão José vendendo como escravo para o Egito. Mas Deus transformou o nosso querido irmão José em governador do Egito. E José está esperando pelo Senhor nosso Pai e por toda a nossa família. Eles tiveram que contar a verdade. Queridos, quão mais cedo você contar a verdade, quão mais cedo você confessar os seus pecados, mais feliz você será. A família de José finalmente havia chegado ao Egito. Não havia mais segredos sombrios na família. Jacó, depois que chegou no Egito, ainda viveu mais 17 anos, com todos os seus filhos ali. Finalmente Jacó faleceu. E com a morte de Jacó, os irmãos de José voltaram a duvidar do seu perdão. Ó, queridos, eles não acreditavam que José realmente os tinha perdoado. Por isso, aqui em Gênesis capítulo 50 e o verso 15 em diante diz: vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temam, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temam, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Queridos,
José os perdoou de fato. Jesus Cristo está aqui representado por José. Ele nos perdoa. Ele nos cobre com a sua justiça. O que José falou aqui no capítulo 50 e no verso 20, ele disse: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. José entendeu a missão que Deus tinha para ele. Você entende a missão que Deus tem para a sua vida? Todos os filhos e filhas de Deus neste planeta, eles têm uma missão. Deus lhes dá uma missão. Será que nós entendemos o grande plano de Deus para a nossa vida? A lição desta semana é uma lição de aprendizado e de perdão. Eu preciso aprender com Jesus e com a experiência de José. Uma filha saiu da sua casa porque achava que a religião era muito entediante. Para saciar a sua sede de prazer, ela se divertia com o namorado, viciou-se em cigarro, bebia muito e passava grande parte do tempo nas boates das cidades. Incapaz de preencher o vazio da sua alma, ela finalmente voltou a si, ligou para os seus pais e disse: mamãe, papai, quero voltar para casa. Ela os havia envergonhado muito. Eles poderiam aceitá-la, perdoá-la e recebê-la de volta? À luz do que a palavra de Deus nos ensina e do exemplo que Jesus nos deixou, aqueles pais receberam a filha de volta em casa e ela está crescendo na graça de Jesus Cristo. Num outro caso, era filho de um pastor. O filho de um pastor envolveu-se com drogas quando ainda era um adolescente. Acabou abandonando a escola, viveu uma vida sem propósito. Seus pais nunca deixaram de orar por ele, nunca deixaram de amá-lo, perdoá-lo. À luz da cruz de Jesus Cristo, eles o receberam de volta em casa. E hoje, ele é um pastor de Jesus. Queridos, o perdão é restaurador. Você pai, você mãe, você filho, você patrão, você empregado. Queridos, todos nós precisamos curtir o perdão de Deus. E tendo o perdão de Deus, deveremos também dar perdão para todos os que precisarem, todos os que vivem à nossa volta. Gibson Winter disse: o perdão é o pão de cada dia. É o pão de cada dia que todos nós deveremos nos alimentar. Deus te abençoe, te perdoe, te dê a graça do perdão, que coloque em você e em mim esse espírito restaurador. Eu deixo com você, meu querido irmão, a paz de meu Jesus, o perdão de meu Jesus. É em nome dele que eu oro. Amém.